queda e oração. Oração e queda. Tem tudo a ver com a necessidade que passou a acontecer para cada um de nós, seres humanos, criaturas de Deus, desse relacionamento com Deus. Um relacionamento que foi quebrado, um relacionamento que deixou de existir a partir do momento que o homem pecou. No nosso textuário, na revista do aluno, diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Interessante essa narrativa, né? Mas por que tudo isso acontece? Porque o homem, ao ser chamado por Deus naquele momento no jardim, ele se esconde de Deus, ele diz ao Senhor que tem vergonha, que tem medo e vergonha de se apresentar ao Senhor. Alguma coisa aconteceu antes que o colocou nessa situação. Então nós temos um texto em Gênesis 3, de 1 a 5, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está a razão da vergonha e do medo de Adão para com Deus. O pecado, a desobediência. Isso causou uma ruptura dentro ou naquele relacionamento, naquela amizade, naquela afinidade que existia entre Deus e o homem. Porque até então, por isso que eu disse no início que eu preferia o título A Queda e a Oração. Porque até aquele momento, na verdade, não existia a ideia de oração. Na verdade, até aquele momento existia uma intimidade do Criador com a criatura. Pelo relato do versículo 8 a 10, Gênesis 3, 8 a 10, nós percebemos que todos os dias Deus passava na virada do dia, ou seja, na tarde daqui de cada dia, ele ia visitar Adão ali no jardim e trazendo aqui para um entendimento muito nosso aqui, ele de repente conversava com Adão. Entende? É como se fossem amigos, como se tivéssemos um amigo muito chegado, que a gente sente a necessidade de sempre estar batendo um papo com ele, estar reforçando aquele laço de amizade. Isso vai criando uma afinidade cada vez maior entre essas duas pessoas, esses dois amigos. E temos Deus que criou o homem a cada virada do dia, indo ao jardim, passear no jardim e conversar com Adão e conversar com Eva.
O que isso proporciona? Uma afinidade, um entendimento, um conhecimento que gera confiança entre as partes. E Deus, assim, ele veio trazendo aquela ação com Adão e Eva ao longo de algum tempo. Mas eis que a serpente surge, tenta a Eva, Eva pega do fruto, come o fruto proibido, come, dá a Adão, Adão come, e aí os seus olhos se abrem para o que é mal. E eles percebem então que estão nus, nunca perceberam isso, e percebem que estão nus. E quando naquele dia, na virada do dia, na tarde daquele dia, Deus passa pelo jardim, cadê Adão? Cadê Eva? Deus sabe onde eles estavam? Sabe. Mas Deus pergunta, onde estás? E Adão responde, olha, eu tive vergonha, eu tive medo e me escondi, porque eu percebi que eu estou nu. Se desnudou diante da face do Senhor um ser que até então era puro, um ser que até então era reto diante dos olhos de Deus, por ter sido criado assim, à imagem e semelhança de Deus. Ali se quebrou essa intimidade com Deus. E o que é oração? Oração nada mais é do que a intimidade que a gente tem com Deus, que a gente desenvolve com Deus, a partir do momento que você tem o seu interior transformado, a partir do momento que você se converte, você passa a criar entre você e aquele que proporcionou a tua salvação uma intimidade. E é na oração que essa afinidade cresce. É na oração que essa amizade cresce. E é na oração que você, através dessa afinidade, através dessa amizade, através desse bate-papo constante, você tem condição de abrir o seu coração para Deus. Se cometeu algum deslize, pedir a Deus perdão. Se cometeu algum pecado, dizer, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu errei. Porque nós somos falhos e Deus sabe disso. Tá? Se tem alguma necessidade, colocar diante daquele que é seu amigo, que está junto com você diariamente nas suas intercessões, nos seus bate-papos. Essa afinidade que deixou de existir ali no Jardim do Éden. Ali, eu diria, era uma intimidade, era uma afinidade. A partir dali, passou a ser a oração, a necessidade do homem de se reaproximar àquele que foi o seu Criador, que é o seu Criador. Bem, nós sabemos que nessa abertura, o autor nos leva a imaginar, a raciocinar nesse tema inicial do Gênesis, da criação do homem. E ele faz uma pequena nota aqui que se remete a Enos, filho de Sete, que era filho de Adão. A Bíblia diz que Sete foi o filho que Eva teve e nele colocou a sua esperança de que Deus voltava então a abençoá-la. Porque Sete foi o filho que se seguiu, segundo o entendimento de Eva, para substituir aquele que morreu, aquele que foi assassinado. E Sete, Adão gerou Sete aos 103 anos, segundo a Bíblia. 130 anos, segundo a Bíblia. E Sete viveu e gerou Enos
aos 103 anos, alguns historiadores dizem que Eva colocou no ensinamento que deu a Sete o entendimento de que existe um Deus e a Ele devemos adorar. Ensinou a criança, naquele momento, no caminho que ela conheceu, que ela conhecia e que de alguma forma se quebrou, mas estava lá no seu entendimento. E ela ensina então a Sete os rudimentos da adoração a um Deus, a alguém superior. Sete, por sua vez, passa esse ensinamento a Enos. E mais de 200 anos depois do acontecimento do desligamento de Deus com o homem no jardim do Éden, nós vemos Enos, filho de Sete, retomando a adoração ao Senhor. Daí em diante, a consciência de que é necessário que eu me aproxime desse que me criou, é necessário que eu me aproxime desse que tem a direção da minha vida, para que ele me dê um rumo, para que ele ouça as minhas carências, para que ele veja em mim alguém que precisa de um rumo, de um caminho. Então, a partir de Enos, nós vemos acontecer a adoração ao Senhor. Esse foi para mim o início do que chamamos hoje de oração, a invocação ao Senhor, a necessidade do homem se relacionar com aquele que o criou. E Deus, na sua grandiosa justiça, ele não poderia estar relacionado com o pecado. E o homem passou a ser um pecador, quanto mais a partir da quebra daquela ordem, daquele que foi dado a ele, ele desobedeceu e a desobediência é pecado. E Deus então vê o homem se afastar dele e ele se afasta do homem. Ele retira o homem do jardim do Éden, expulsa o homem do jardim do Éden. E passam-se então 200 anos ou mais de 200 anos, até que o homem se conscientize da necessidade de voltar a ter um relacionamento com aquele que o criou. Deu para entender? Alguém tem alguma coisa a dizer a respeito? Alguns dos alunos? Se não, vamos em frente. Bom, a partir daí nós temos então a ideia da oração. O homem necessita dessa ação, que é conversar com Deus. Essa afinidade que podemos ter com Deus, é essencial para a vida do homem. Nós temos no livro de Jeremias 29, capítulo 29, versículos 12 e 13, a seguinte expressão: então me invocareis e vireis para mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o coração. Essa expressão de Jeremias deixa bem clara a necessidade que hoje existe do homem procurar a Deus. E é através da oração. É através da oração. Em primeiro lugar, o homem abre o seu coração e permite que volte novamente o Espírito Santo a habitar nele, fazendo uma transformação. E essa intimidade acontece a partir daí. Porque a partir daí você tem condição de se chegar a Deus. E se faz constantemente essa ação, você se torna um íntimo. Nós nos tornamos íntimos com Deus. E essa intimidade é essencial para a vida de cada um de nós. Satanás
sempre oferece uma proposta diferente, né? Satanás sempre oferece uma proposta diferente. Nós vemos que Satanás, quando tentou Adão e Eva, ele, na verdade, ele queria destruir aquilo de mais interessante, mais importante que Deus havia criado. Deus criou todas as coisas, e o homem como coroa da criação. Satanás foi um ser, ou é um ser, que foi expulso do céu. Daí em diante, ele passa a ter uma briga constante contra aquele que o expulsou. E tudo ele faz para que aquilo que Deus cria, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus faz, seja corrompido. Porque a Deus ele não consegue. Porque ele já está destruído pelo Senhor. Mas ele vive condenado a essa vida vagante, mas podendo corromper aquilo que é criação do Senhor. Então, ele interfere na natureza, de uma forma geral, interfere no ser humano, e é nessa interferência que ele faz com que o homem caia. E é a partir da consciência do homem a respeito dessa interferência que é importante que ele conheça a intimidade que ele pode ter com Deus e o que essa intimidade pode gerar para ele como resistência, como força, como capacidade de enfrentar este mal. Amém? No nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico, o escritor coloca a seguinte colocação, faz a seguinte colocação: por que passamos a tentar nos esconder de Deus? Por quê? Alguém poderia dar uma pincelada, uma sugestão? Por que passamos a nos esconder de Deus? Alguém? Não entendi? Porque procurando entender que está fazendo algo errado. Se quis dizer, alguém mais? O pecado. Medo. Então, o homem sabe, o homem tem consciência de que algo está quebrado dentro de si mesmo. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa consciência divina, nós temos uma fração dela dentro de nós. E quando pecamos, porque o homem é sujeito ao pecado porque é falho, porque é carne. A partir do Éden, nós nos tornamos tão fragilizados, tão corrompidos, que somos muito mais pecado do que propriamente divinos. Não é? Existe uma expressão, eu não me lembro quem, eu li isso em algum lugar, que diz assim, olha, não é a laranja que faz a laranjeira. A laranjeira não é laranja porque produz, a laranjeira não é laranjeira porque produz laranja. A laranjeira é laranjeira porque produz laranja. Não é a laranja que faz da laranjeira laranjeira. Entende? Então, porque senão qualquer árvore poderia dar uma laranja e aquela árvore seria uma laranjeira. Mas não, só uma laranjeira dá laranja. Então, o homem, a partir do Éden, ele é pecador. Ele é pecador. Então, ele peca porque é pecador. Ele peca porque é pecador. Então, nós vemos que nós temos a essência do pecado. Num trecho da Bíblia, a Bíblia diz, olha, em pecado nasci, em pecado eu fui gerado. Então, nós somos pecadores por natureza a partir de Adão. Mas a consciência divina
ela também acontece conosco, porque a partir do momento que essa consciência, num toque divino, num toque espiritual, acontece na nossa vida, a gente sente a necessidade de uma recuperação. A gente sente a necessidade de uma reaproximação. Mas aí você tem aquele problema, mas eu cometi isso, eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho condição de receber esse Deus, de me aproximar desse Deus, de pedir ou de me colocar diante deste Deus. Então o que acontece? A vergonha, gerada pelo pecado, gerado pela consciência de que pecou. E é nesse momento que é preciso muita força de vontade gerada pelo Espírito Santo em nós, para que nós tenhamos a capacidade de nos apresentarmos diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa. Me perdoa porque eu pequei. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. A oração é a necessidade máxima do ser humano de estar em contato com Deus, para que Deus possa ouvir as suas necessidades, os seus agradecimentos, as suas querências, e às vezes nem isso. Às vezes simplesmente um bate-papo. Às vezes simplesmente dizer a Deus: Deus, eu estou tão feliz contigo, tu me fazes tão bem. E conversar com o Senhor é uma coisa que faz bem a todos nós. Quem tem o hábito de orar muito aqui? Ótimo, ótimo. Orar ao Senhor é ótimo. Orar faz bem a gente. Você sabe que é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Você diz para o Senhor e Ele espiritualmente te responde. A necessidade, o agradecimento, a alegria, a tristeza, a preocupação com o seu semelhante, tudo isso faz parte dessa conversação que a gente desenvolve com Deus, que chamamos de oração. Com certeza, Adão e Eva não tinham esses problemas lá no Jardim do Éden, mas eles tinham aquela conversa gostosa com Deus em toda a tarde. Na virada do dia, Deus passava e batia um papo com Adão, conversava com Eva, e todos eram felizes ali naquele contexto de jardim. Bom, o segundo ponto, o segundo tópico, ele nos fala de se nos vermos como vítimas das nossas circunstâncias. Esse posicionamento, ele vem muito da herança que nós recebemos de Eva. Vem muito da herança que recebemos de Eva, né? Quando Eva come do fruto, dá o fruto para Adão, Adão come, ambos pecam, e quando Deus questiona, o que Eva responde? Olha, Senhor, a serpente me enganou. Transfere para a serpente a responsabilidade do ato pecaminoso que ela cometeu. Qual foi o pecado? Ter comido do fruto? Desobediência. Desobediência. Se ela lembrasse que Deus disse, olha, não deve comer, e lembrasse que precisava obedecer, não teria comido. Mas a astuta serpente moveu. O escritor ele usa que
o eixo, né? O eixo deixou de estar com Deus e a gente passou a ter para nós, puxamos para nós, Adão e Eva puxou para si o eixo das decisões. Então, eles decidiram. Ao decidirem comer, desobedeceram. E ao desobedecerem, pecaram. Então, hoje, é preciso que assumamos diante de nós mesmos e diante de Deus aquilo que nos faz sofrer, aquilo que chamamos pecado, que entendemos como pecado, diante da ótica divina que já neste momento gera em nós essa consciência. Eu pequei. Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu desobedeci, eu cometi. Essa consciência de trazer para a nossa responsabilidade aquilo que produzimos como pecado, aquilo que produzimos como deslize. Porque se nós analisarmos, sempre teremos condições de colocar sobre alguém ou alguma coisa a responsabilidade da ação que nós praticamos, que nós cometemos e nos levou a pecar, a errar. Nos levou a nos desviarmos do alvo. Então, quando Deus está diante de nós e nós diante de Deus, essa condição de assumirmos os nossos atos é essencial para que Deus nos perdoe e nos aprove. Deus está acima de tudo. Ele conhece e vê tudo. Ele sabe o que aconteceu. Mas Ele precisa que cada um de nós se achegue a Ele e diga: Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou diante de Ti. Senhor, me perdoe. E a partir daí, nós percebemos que as escolhas daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que almejamos, está em nossas mãos. Porque é na oração que nós intercedemos ao Senhor. Diz Ele: se me buscardes de todo o coração. Se me buscardes de todo o coração. Abrindo o coração. Tudo que me pedires vos será feito. Então, as escolhas estão em nossas mãos, porque podemos acionar esse relacionamento, essa intimidade, essa amizade tão forte que desenvolvemos com Deus, e desse amigo nós podemos ter aquilo que necessitamos, até mesmo o perdão para as nossas faltas. E esse relacionamento se torna um relacionamento saudável, um relacionamento que nos faz crescer no crescimento, na escada da santidade. Porque é se relacionando com Deus, é que nós conseguimos crescer na santidade. Porque Deus é santo e importa que os adore também sejam santos. Santo, sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Assim é a expressão. Sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. E não há como sermos santos, trabalharmos essa santidade, como é santo o nosso Pai que está no céu, se não temos um relacionamento com esse Pai. Se não temos um relacionamento com esse Deus, que é uma vida íntegra, uma vida dedicada, uma vida que seja de devoção, baseado também na oração. Nós podemos ter, então, uma vida saudável, uma vida de santidade,
a partir do momento que nos relacionamos com Deus e que, através desse relacionamento, possamos fazer as nossas escolhas e apresentá-las ao Senhor para que o Senhor a confirme em nós. E é aí que temos condições de dizer: eu sirvo a um Deus e Ele é fiel no que Ele me prometeu e naquilo que Ele faz a mim. Ser fiel é uma natureza de Deus. Agora resta saber se nós podemos responder a esta fidelidade com a nossa vida. E a vida de devoção e a vida de oração faz com que nós fortaleçamos essa capacidade de podermos responder a essa fidelidade que Deus tem para conosco. Enfim, existem algumas razões Alguém, por favor, abra Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós vimos lá no Jardim do Éden, quando Deus se afasta do homem e o expulsa do jardim. E são mais de 200 anos de separação de Deus ou do homem para com Deus. E aqui em Tiago 4,8 nós temos essa expressão: chegai-vos para Deus e Ele se chegará a vós. O que antes acontecia de Deus para o homem no jardim, Deus toda virada da tarde, do dia, ia lá no jardim passear e conversar com Deus, né? Fortalecendo essa intimidade de Criador e criatura. Agora, depois do pecado, é uma obrigação do homem. Deus diz assim: olha, eu estou aqui. Se você se arrepender dos seus pecados, se você refazer esta consciência errônea que você desenvolveu, é só me buscar. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele está sempre pronto. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão sempre inclinados a ouvir as nossas orações. É necessário, então, que nos acheguemos a Deus para que possamos obter dele o beneplácito do ouvir, responder e, consequentemente, abençoar. Alguém, por favor, leia 1 João 1,19. Primeira João 1,19. 9. Então, anteriormente nós lemos: chegai-vos para Deus e Ele se chegará a vós. Ao nos achegarmos a Deus, é necessário o quê? Confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, há necessidade de uma reaproximação, de se refazer o posicionamento que se quebrou e ficou para trás lá no Jardim do Éden. Por isso,
no início eu disse que, na minha interpretação, o título da lição de hoje seria Queda e Oração. Ou Intimidade e Queda. Porque aquela intimidade que existia entre Adão, Eva e Deus se quebrou com a queda. A partir daí, nós precisamos invocar esse Senhor, que antes vinha e se relacionava conosco, independente de estarmos interessados nisso ou não, porque havia essa relação de amigos, não é? Um visitando o outro, um estando com o outro. Isso se quebrou. A partir daí, Deus continua sendo Deus. E o homem se tornou um pecador. Por isso que a música do Adelino Marçal, né, diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Então, independente do que nós praticamos, Ele continua sendo Deus. Então, é nossa obrigação, faz parte da nossa necessidade refazer este caminho e tornar essa intimidade com Deus de novo relevante através da oração. Orar é assumir diante de Deus as nossas responsabilidades. Já falamos sobre isso. Confiar e confessar. Interessante o texto que temos na revista a respeito deste ponto. É interessante. Confiar e confessar. O ponto 3, ou tópico 3, para que orar se o nosso destino já está traçado por nós mesmos? Este é uma outra situação. O homem se chafurda tanto na lama do pecado que ele chega à conclusão de que, do jeito que eu estou, Deus não vai me aceitar. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou tão sujo, eu estou tão afundado na lama, eu já fiz tanta coisa errada, que Deus não vai me aceitar. Eu não quero procurar esse Deus. Eu vou receber um não dele. É difícil para o homem entender que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E a partir de Jesus Cristo, Ele nos concede o dom da graça. Graça sem merecimento, graça sem limites. E é isso que a ação do Espírito Santo provoca em cada um de nós, em determinado momento. Nós somos resistentes. O homem, o ser humano é resistente ao relacionamento com Deus. Mas aqueles que se convertem porque ouvem a mensagem, o Espírito Santo atua através dessa mensagem em seu coração, encontrando uma brecha para isso, ele se coloca nessa brecha e enternece esse coração. E esse coração então começa a entender a necessidade dessa reaproximação. E é nesse momento que todas essas colocações de que eu não mereço, eu sou pecador, eu já fiz tanta coisa errada, eu não tenho condição, passa a ter menos valor. Porque ele entende que ele pode depositar tudo isso aos pés do Senhor. A mensagem é clara quando diz, olha, pega os teus fardos e põe sobre o Senhor. Ele vai carregar os teus fardos. Ele vai carregar. O entendimento é espiritual. Enquanto o entendimento espiritual não acontece no ser humano, ele vai sempre ser resistente, vai sempre ser capaz de dizer, olha, eu não tenho condição.
Eu não vou, não quero, decide a sua própria vida. Por isso, nesse tópico 3, o ponto central do tópico 3 é: para que orar se o nosso destino já está traçado por nós mesmos? A transferência do eixo, não é? Nós passamos a ter para nós, nas nossas mãos, a decisão da nossa vida. Quando, tendo o temor do Senhor, a decisão das nossas vidas nós colocamos nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Essa é a decisão importante que o homem precisa ter. Colocar nas mãos do Senhor as decisões da sua vida. Isso só acontece quando o homem recebe de Deus a partir do momento em que o Espírito Santo entra em sua vida, a consciência de que ele não decide mais nada. Ele não pode decidir mais nada. Ele não pode decidir a sua vida. Ele não pode dar rumo à sua vida. Porque o rumo que o homem dá à sua vida o leva para a morte. Enquanto que, se coloca este rumo nas mãos de Deus, a vida eterna é o prêmio. Quatro pontos, ou 4 razões, para orarmos. A oração nos coloca em sintonia com Deus. Quando oramos para que a vontade de Deus seja feita, começamos a ver as coisas como Deus vê. Interessante, não é? A oração libera perdão. Quando confessamos nossos pecados e perdoamos outras pessoas diante de Deus, Ele nos perdoa e liberta da culpa do pecado. A oração cura. A oração da fé cura quem está doente, a nível físico, emocional e espiritual, segundo a vontade de Deus. Fortalece, a oração fortalece. Orar é ter comunhão com Deus que nos dá força para enfrentar todos os desafios. Jesus encontrou força para enfrentar a cruz quando orou. Um belo exemplo que temos de oração, né? Jesus Cristo, ele sempre separava um momento para estar a sós com Deus e orar. E, segundo nós conhecemos, a vida de Jesus ao longo desses 3 anos de ministério, sempre que ele produzia algo como um milagre, nós percebemos que antes ele se afastava para um momento a sós com Deus, com o Pai, para orar. A oração derrota o inimigo. Na nossa luta contra as forças do diabo, orar nos ajuda a confiar no poder de Deus, que é maior que nossos inimigos, e nos ajuda a vencer o diabo. É esse diabo que provocou a queda do homem. É esse diabo que faz questão de manter este homem caído e dominar sobre esse homem para ferir a pessoa de Deus. Então, o homem, há uma expressão, né, pastor Glaucio, que diz que entre o mar e o rochedo, quem paga o pato, né, é a coitadinha da ostra ali, né? Então, o homem está entre o mar e o rochedo, entende? E, nos apegando a Deus, com certeza, Ele nos fortalecerá contra esse que toma a criação de Deus para atingir o Pai Supremo. A oração liberta. A oração liberta pessoas do poder do pecado e da destruição e salva vidas. Então, irmãos, temos uma série de razões para entender que
a oração é o ponto forte da nossa vida. A oração é a importância maior da nossa vida como cristãos, da nossa vida devocional, da nossa condição de vida, porque é Deus quem nos dá, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos leva, se com Ele temos essa intimidade, se com Ele desenvolvemos essa intimidade. Porque é fácil conversar com um amigo quando você tem intimidade com ele. Quando você não tem, você fica, não sei se eu posso falar isso com fulano, né? Eu não tenho muita intimidade com ele, será que ele vai entender? Mas com Deus é diferente. Essa intimidade que desenvolvemos com Deus é que nos dá a condição de voltarmos à condição de amizade que existiu entre Deus e o homem lá no Jardim do Éden. De conversarmos face a face com Deus. Alguns homens da Bíblia tiveram essa condição de poder conversar com Deus, não é? Nós vemos, por exemplo, não uma conversa, mas a apresentação de Deus se apresentando a um sacerdote muito importante enquanto criança, Samuel. Nós vemos, por exemplo, Samuel, enquanto criança, dormindo, e Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. Até ele entender que aquilo era a voz de Deus, levou um tempo, mas ele entendeu. E a partir daí, a intimidade de Deus com Samuel foi uma coisa grandiosa. Nós todos conhecemos a história de Samuel, não é? A partir daí, a intimidade de Samuel com Deus foi extraordinária, a ponto dele ser o mentor, né, da colocação do rei Saul no trono e posteriormente de Davi. Nós vemos um outro personagem, Moisés. Moisés conversando com Deus, tendo aquela intimidade com Deus. Moisés se colocando diante de Deus como uma pessoa não capaz de cumprir aquilo que Deus estava pedindo que ele fizesse, que era a libertação do povo de Israel. E Deus diz para ele, olha, eu vou te dar a condição. Vai que eu vou te dar essa condição. Então, homens que tiveram esse relacionamento íntimo com Deus tão exacerbado que a impressão que a gente tem é que eram duas pessoas iguais que se entendiam. E era o próprio Deus se relacionando com alguém que tinha essa intimidade com ele. Temos então, irmãos, como lição a qualidade e a condição do que chamamos de oração. A condição é, precisamos ter essa intimidade de oração com Deus. A qualidade é, essa intimidade nos traz benefício para a vida, não só espiritual, mas a nossa vida material também. E o que nós temos feito? Hoje, muito mais do que em qualquer momento, precisamos exercitar a oração. Precisamos nos refazer da queda que tivemos, nos voltando para Deus, nos relacionando com aquele que nos criou, com aquele que pode nos sustentar, com aquele que pode nos guiar, com aquele que pode nos dar condição de decidir acertadamente. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. E que estas lições que estamos estudando sobre a oração possa fortalecer em nós a consciência de que esse relacionamento com Deus chamado oração é de grande importância na nossa vida. Amém? Amém.